Eu quero compartilhar uma palavra. Pave, você pode ajudar a gente? Eu estava perguntando para o Espírito Santo o que nós poderíamos compartilhar essa noite. E o Senhor me deu uma palavra. Um perdão pleno e suficiente. Um perdão pleno e suficiente. Por que um perdão pleno e suficiente? Porque muitos de nós, durante a nossa caminhada cristã, principalmente aqueles que já estão caminhando com Cristo há muito tempo, há muitos anos, nós fomos criados e nós fomos ensinados que o perdão é uma coisa que é um processo, como se fosse um processo. Mas na verdade o perdão de Deus ele é de uma vez só. E muitos por causa disso, talvez não seja o seu caso, mas muitos por causa disso, vivem uma vida debaixo de condenação, vive um cristianismo debaixo de culpa, vive um cristianismo debaixo de medo até de Deus, do castigo de Deus. E não é isso que a palavra no Novo Testamento e na Nova Aliança nos ensina. Então eu quero compartilhar um pouco da nossa teologia wesleyana e um pouco da palavra do Senhor sobre esse tema essa noite. E espero que, se você é uma dessas pessoas que entrou aqui, muitas vezes quando peca ou quando erra, se sente um pecador condenado, miserável, um indigno, Deus escondeu a face de você, e tantas coisas que nós vemos no Antigo Testamento, que Jesus Cristo já venceu, já superou, já transformou. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Espero que você abra o seu coração, abra a sua mente, espero que o Espírito Santo ministre o teu coração, mas de antemão, para que não fique só nas minhas palavras, eu quero indicar aqui 2 livros para a igreja, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Tem um livro chamado Livre, 21 dias para desfrutar a vitória sobre o pecado, de Reinhard Hitler, e também um livro chamado Plenamente Perdoados. Em Jesus você é livre dos seus erros passados, presentes e futuros, do pastor Maurício Fragale. E também quero recomendar o sermão Salvação pela Fé, de John Wesley. Se você puder fazer essas leituras, você vai entender mais ainda do que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Então, para tal, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo de número 7. Conforme você for encontrando, Lucas capítulo de número 7, nós temos aqui projetado também, só não sei se vai conseguir ler, mas Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso de número 50. Conforme você for encontrando, você que tem saúde pudesse ficar de pé, como um dos sinais da reverência da palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso de número 50. Diz assim a palavra do Senhor: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que a mulher da cidade, pecadora, repita comigo, pecadora, sabendo que ele estava lá à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque esta é pecadora. Repita comigo, pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual desses, portanto, o amará mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquela a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. E esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste ósculo.
Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Pastor Israel, como é que alguém pode ser plenamente perdoado por Deus, se está constantemente falhando, se está constantemente cometendo pecados? Como é que uma pessoa pode ser plenamente perdoada por Deus, se ainda cometerá um monte de pecados durante a sua vida? Meus irmãos e minhas irmãs, existem duas formas de nós entendermos isso. A primeira forma que eu quero compartilhar com você é que nós comumente ouvimos e comumente dizemos essa frase que está projetada aí. E nós podemos entender dessa forma, e muitos entendem dessa forma, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas essa frase pode gerar até em cada um de nós um desencargo de consciência, porque então, se Deus ama o pecador, então não tem problema eu pecar, porque Deus vai me amar do mesmo jeito. E não é bem assim. John Wesley, no seu sermão, seu primeiro sermão, Salvação pela Fé, ele explica 1 João capítulo 5, verso 18. Aquele que nasceu de Deus não peca. John Wesley explica com muita clareza. Aquele que nasceu de Deus não peca, ou não deve pecar. E aí John Wesley no sermão, por isso que eu recomendei que você leia com mais calma, ele fala que aquele que nasceu de Deus, ele não deve pecar pelo pecado habitual, pelo pecado voluntário, nem por qualquer desejo pecaminoso, nem peca por enfermidade. John Wesley então nesse sermão ele diz que aquele que nasceu de Deus, embora não possa dizer que não vai nunca mais cometer pecado, que nunca mais peca, não pode dizer, este está salvo do pecado pela justificação em Cristo Jesus. Sendo assim, palavras de John Wesley, o maligno não nos aprisiona, o maligno não nos escraviza, o maligno não nos segura no pecado. Eu vou repetir, quando nós lemos 1 João capítulo 5, 18, aquele que nasceu de Deus não peca, João está querendo dizer, de acordo com John Wesley, que o maligno não tem poder sobre a vida de um ungido de Deus. O pecado não tem poder sobre a vida de um ungido de Deus. De quem nasceu de novo, de quem recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e agora vive como uma nova criatura, como uma nova criação. Em algumas versões, a palavra de Deus está escrito que aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Então, meu irmão, minha irmã, podemos pensar assim, e existe uma segunda maneira de pensar, uma segunda forma de nós entendermos isso. E eu acho que essa é a forma mais correta para nós entendermos isso. Deus não ama o pecador e Deus abomina o pecado, mas por misericórdia, Ele resolveu em Cristo todo o pecado. Por que, meu irmão, minha irmã? Eu acho que essa é a forma mais certa. Porque a ira de Deus, que estava sobre a minha vida, que estava sobre a sua vida, que estava sobre o mundo pecador, o mundo sem Jesus, se converteu, essa ira de Deus se converteu em amor de Deus pelo pecador arrependido, que é reconciliado com Cristo Jesus, através de Jesus Cristo. Se você for notar 1 João capítulo 4, verso 10, nós vamos ler lá.
nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, retornando aqui agora à passagem que nós lemos da mulher que quebrou o perfume aos pés de Cristo, fica claro tal afirmação que Jesus ensinou aos discípulos, que quem é muito perdoado, muito ama, e a quem muito ama, muito lhe é perdoado. Jesus então, meu irmão, disse isso para aquela mulher, e durante muitos anos, talvez você assim como eu, durante muito tempo eu olhei para essa palavra pela perspectiva de que a pessoa muito perdoada é aquela que fez muita besteira na vida. Só que na verdade não é isso, porque senão o sentido seria: eu tenho que errar bastante para Deus me amar muito, eu tenho que fazer muita besteira, pecar bastante para Deus me amar muito. Mas não é isso o que Jesus quis dizer. A verdade não se trata da quantidade dos pecados, ou dos muitos pecados, como Jesus disse, que foram perdoados, mas no tamanho da consciência que eu e você, e que aquela mulher precisou ter do perdão de Deus. Muitas vezes nós queremos ter a consciência do nosso pecado, mas nos esquecemos de ter a consciência do tamanho do perdão do nosso Deus. Vou repetir isso. Muitas vezes nós estamos preocupados em remover os nossos pecados e resolver os nossos pecados, e você não vai conseguir resolver os seus pecados, porque quem resolveu eles foi Jesus. E ao invés de nós ficarmos com essa consciência pecadora ou do pecado, comece agora, meu irmão, minha irmã, a ter uma consciência de que se Deus te ama, existe muito amor sobre a tua vida. E não existe só muito amor sobre a tua vida, existe também muito perdão. Parece que uma palavra dessa não mexe com a gente, porque a gente quer de alguma forma tentar fazer algo para que Deus faça ou retribua algo para nós. Mas nada do que você faça, nada do que você dê de sacrifício a Deus, nada vai pagar, meu irmão, minha irmã, e vai superar o que Jesus Cristo fez. Eu quero que você saia aqui dessa noite se sentindo amado por Deus. Amém? Amém? Mas não só isso, entendendo que Ele muito te ama. E se Ele muito te ama, Ele muito te perdoa. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: Deus muito te ama. Sendo assim, meu irmão, Ele muito te perdoa. Você pode aplaudir Deus por isso? Amém? Durante muito tempo, meu irmão, minha irmã, durante muito tempo, nós focamos só no pecado e não na consciência de perdão. E era sobre isso o que o Senhor Jesus estava falando nessa passagem. A quem muito se ama, muito se perdoa. Jesus reconheceu o tamanho amor que aquela mulher tinha por Ele, que Ele liberou sobre ela perdão e liberou sobre ela salvação. Em nenhum momento aquela mulher que estava chorando ali, reconhecendo quem Jesus era, em nenhum momento ela fez uma declaração religiosa de confissão, dizendo: olha, eu sou uma pobre pecadora miserável, tem misericórdia de mim. A Bíblia não diz isso, você não leu isso comigo. Essa mulher só chorava, ela não verbalizou nada, mas Jesus disse a ela tudo o que ela precisava ouvir: você está plenamente perdoada e você está salva. Ela não precisou ir para um culto, ela não precisou se ajoelhar e fazer penitências, rezar 10 ave-marias, ou ter um tempo de confissão, de confessório. Não, ela simplesmente chorou. A Bíblia diz que ela simplesmente chorou. E suas lágrimas junto com o unguento lavavam os pés de Jesus. Jesus entendeu tudo e disse para ela: os teus pecados, teus muitos pecados, estão perdoados. Teus muitos pecados estão perdoados, e a tua fé te salvou. Então, meu irmão, minha irmã,
O meu foco, o nosso foco como cristãos, não deve estar no pecado, mas deve estar no perdão de Jesus Cristo. E é tão interessante, porque eu imagino que até naquela época, Zé, era difícil das pessoas entenderem isso. Porque entre eles ficavam falando, quem que é esse cara para perdoar pecado? A mulher não foi na sinagoga, a mulher não procurou um rabino, a mulher não fez os rituais hebraicos, judaicos, farisaicos. Quem é esse que ela nem pediu para perdoar e já perdoou? Quem é esse? Quem é esse que tem poder que quando a gente nem confessa já nos perdoa? E não só isso, nos salva. Irmã Marilene, essa mulher não pediu para ser salva. Assim como ela não pediu para ser perdoada. E Jesus simplesmente disse para ela, eu conheço o teu coração. Eu sei quem você é. Ele disse para todos, eu sei quem essa mulher é. Eu conheço quem ela é. Assim, meu irmão, minha irmã, Emerson, Deus também conhece quem você é. Deus conhece cada um de nós. E ainda a palavra nem veio na nossa boca. Ele já conhece. Ele já sabe. Ainda a palavra não veio na nossa boca. E tu já sabes. Quem é este que tem poder para perdoar pecados? Sabe, meu irmão, minha irmã, a pergunta é, será que essa mulher poderia pecar novamente, mesmo depois de Jesus ter dito isso para ela? Sim ou não? Será que ela poderia pecar se ela quisesse, mesmo Jesus falando que seus pecados estavam perdoados? Seus muitos pecados estão perdoados, Beth. Vai em paz e você está salva. Será que a Beth vai pecar de novo? Sim ou não? Sim. Sim. E o que isso significa? Que os muitos pecados dela estão perdoados. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Mas será que Jesus, pastor, teria que se encontrar de novo com aquela mulher, todas as vezes que ela pecar, todas as vezes que essa mulher que foi perdoada dos seus muitos pecados, será que ele tinha que encontrar com ela toda hora para falar, está perdoada agora, irmã, está perdoada de novo, está perdoada de novo, está perdoada de novo, olha, você pecou de novo, olha, não precisa ungir meus pés não, está perdoada de novo. Será que Jesus ia precisar se encontrar com ela de novo e de novo e de novo, todas as vezes que ela pecar, para dizer para ela que os pecados delas estavam perdoados e que ela estava salva? Porque basta uma palavra de Jesus sobre a nossa vida, como no centurião, e o milagre acontece. E não existe, Eula, maior milagre na vida de um crente do que o perdão de Deus. Nós merecíamos o inferno, merecíamos a morte, merecíamos todo o mal sobre a nossa vida e toda a maldição, mas Ele levou sobre si isso e nos deu o seu perdão. O pecado que você vai cometer amanhã e que eu vou cometer amanhã, Ele já levou sobre si. Já está nele, irmão. Será que as palavras de Jesus para aquela mulher, seus muitos pecados foram perdoados? Será que essas palavras foram suficientes, sim ou não? Será que essas palavras do autor da vida foi suficiente para ela? Será que aquele que é o autor e consumador da fé, dizer isso para mim e para você, seus muitos pecados estão perdoados? Será que isso quer dizer alguma coisa para mim e para você, igreja? Claro que sim, quer dizer tudo. Que se ele disse, está dito. As palavras de Jesus Cristo são suficientes. E o que Ele disse está dito, o que Ele fez está feito. Está consumado, igreja. O centurião que nem judeu era, nem crente era, nem cristão era, nem evangélico era. Ele teve mais fé do que muita gente. E às vezes mais fé do que nós. Meu irmão, minha irmã, como essa mulher, eu e você
precisamos entender e resolver isso dentro de cada um de nós. Entendendo uma coisa, entendendo que pecado perdoado é pecado pago. Repita comigo: pecado perdoado é pecado pago. Então, durante muitos anos na minha vida de religiosidade, e nesses meus anos de religiosidade, eu acreditei que o pecado perdoado era um pecado confessado. Mas o versículo diz: se confessarmos os nossos pecados, não é a minha confissão que é fiel e justa, mas é o advogado que é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. De alguns pecados? De todos. De todos. E todos no grego é todos mesmo. Meu irmão, minha irmã, nunca foi sobre a nossa confissão de pecados, mas sempre foi pelo reconhecimento do perdão de Cristo. Foi sobre o que foi feito na cruz há mais de 2000 anos. A nossa confissão não é maior do que o sacrifício de Jesus. A nossa confissão confessa o sacrifício de Jesus. A minha confissão, a sua confissão, a nossa confissão como igreja confessa o perdão de Jesus, quem Jesus é, a graça dele, o perdão dele sobre as nossas vidas. O que de fato perdoa os nossos pecados é o sacrifício de Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, para um pecado ser perdoado antigamente na antiga aliança, lá no templo, não era necessário uma confissão. Para um pecado ser perdoado na antiga aliança, era necessário o derramamento de sangue, e não uma confissão. Vitor, vem aqui um pouquinho. O Vitor vai ser uma ovelha aqui, perfeita, um sacrifício perfeito. Vitorino, vem aqui um pouquinho. Cadu, vem aqui um pouquinho. Isso. O Cadu vai ser o pecador da vez e o Vitorino o sacerdote. Prazer, sacerdote. Isso. Então vamos lá. O Cadu, pecador, sem vergonha. Antiga aliança, templo, sacerdote presente. Para ele ser perdoado na antiga aliança, era necessário que ele apresentasse um cordeiro ou uma pomba, dependendo da classe social dele, mas vamos usar aqui a figura do cordeiro, para ele poder ser perdoado por Deus por meio de um sacerdote. Então, gruda no braço dele aí, ovelha. Isso. Agora traz aqui o teu sacrifício para o sacerdote. Isso. Deixa ele aqui, fica de frente para o sacerdote, fica atrás aqui da ovelha, de frente para a ovelha também. Isso. Então era apresentado, o pecador apresentava para o sacerdote para ver se o sacrifício era perfeito para ser sacrificado. Vê se tem algum defeito aí. Vê se está perfeito. Isso. Está perfeito, sacerdote? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas é o que tem para hoje. Ok? Pode ser? Pode ser. Então o que acontece? O pecado do pecador ia sobre o cordeiro, num ritual. E aí depois que esse ritual terminava, o sacerdote então sacrificava esse cordeiro para que ele, durante um período, os pecados dele fossem cobertos, mas não tirado, coberto. Porque depois ele tinha que fazer esse sacrifício de novo. Mas olha que interessante, igreja. O mais interessante disso é que para o sacerdote que representava a Deus na época do templo, o que importava era que o sacrifício fosse perfeito e não o pecador. Olha que interessante isso. O pecador não precisava ser perfeito. O que precisava ser perfeito? O sacrifício. O sacerdote não avaliava a vida do pecador. E hoje, por incrível que pareça, a gente quer ficar vendo o pecado dos outros. Ih, fulano está em pecado. Ih, fulano, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ó, fulano tem que confessar, está errado. Tem que pedir perdão. Fulano não pediu perdão, pastor. Ei, o foco não é o pecador. O foco é o
Cordeiro, sacrifício. O sacrifício é perfeito? Vale a pena? Então ele vai ser perdoado. Então, mata o cordeiro aí. Matou. Agora, pega um pouquinho do sangue. Não, pode deixar ali. Só pega um pouquinho do sangue assim e passa ali na testa do Cadu, que ele está perdoado. Isso. Cadu, agora você vai lá na bacia do propiciatório, lava o seu rosto, o sangue do cordeiro, e daqui a alguns dias você volta de novo com outro cordeirinho, seu pecador. Vamos aplaudir ele, gente. Valeu. Obrigado. Presta atenção, igreja. Na nova aliança isso não mudou. O sacrifício não é uma confissão. O sacrifício que perdoa pecados é de sangue. E não é o meu sangue, não é o seu sangue, é o sangue de Jesus. Não importa qual é o seu estado diante de Deus. Aquele que está em Cristo, no Cordeiro que foi perfeito, o sacrifício perfeito, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação, nenhum pecado, nenhum mal, nenhuma maldição está, porque Cristo, o Cordeiro que é perfeito, está te aperfeiçoando a cada dia. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, você que crê. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que não mudou, o sacrifício foi perfeito, o sacrifício foi Jesus Cristo, foi o único sacrifício. Hoje a gente não precisa mais ficar trazendo mais diante de Deus nossas penitências, nossos sacrifícios, para que Ele nos perdoe, porque o sacrifício de Jesus satisfez a Deus. Hoje nós confessamos e reconhecemos os nossos erros, não para ser perdoado, porque eu e você fomos perdoados há mais de 2000 anos numa cruz, e esse perdão está sobre a igreja, esse perdão está sobre a sua casa, esse perdão está sobre você, esse perdão está sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, e esse perdão não tem fim. Sabe, meu irmão, minha irmã, nunca foi sobre a nossa confissão, mas sempre foi pelo reconhecimento do perdão de Deus. Foi o perdão de Deus que nos transformou. O fato de que, meu irmão, minha irmã, talvez a pergunta que eu e você devemos fazer é: o que eu tenho que fazer então, pastor? Se eu estou confessando se eu confesso os meus pecados todos os dias, o que eu tenho que fazer? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa a ser feita é: se eu creio todos os dias que todos os meus pecados foram pagos pelo sacrifício de Cristo, de uma vez por todas. Porque às vezes a gente acha que a confissão é como se fosse um sabão. A gente peca, confessa, e aquele sabão tira a sujeira da gente. Depois a gente se suja de novo, confessa, e aquele sabão chamado confissão tira a sujeira da gente. A pergunta não é porque eu peco se eu confesso os meus pecados todos os dias, mas a pergunta é se eu creio que todos os meus pecados foram pagos pelo sacrifício de Cristo de uma vez por todas. Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu e você, de uma forma geral, nós fomos ensinados, quase de uma forma geral, que nós recebemos o perdão de Deus a prazo. Ou seja, existe um processo para eu e você sermos perdoados. Primeiro, então, eu preciso perceber o meu pecado. Passo 1. Passo 2, eu confesso o meu pecado. Passo 3, eu peço perdão pelo meu pecado. Passo 4, eu sou justificado. Só que aí, de novo eu peco. Então eu reconheço meus erros, peço perdão, declaro a minha culpa mais uma vez e o ciclo se repete. Percebo o meu pecado, confesso o meu pecado, peço perdão dos meus pecados, sou justificado porque a gente acha que a gente é justificado pela nossa oração. E novamente a gente peca. E esse ciclo nunca para, é interminável, é um ciclo angustiante e necessita ser repetido vez após vez, dia após dia, enquanto a gente estiver na terra.
Então, meu irmão, minha irmã, é igual o ciclo judaico. O pecador vinha, trazia o sacrifício, apresentava ao sacerdote. Só que um sacerdote suficiente já veio. Um sacrifício suficiente já veio. Um perdão pleno suficiente já está sobre nós. Já está sobre nós. E sabe o que é interessante? Eu disse que aquele cordeiro aqui no exemplo, ele cobria o pecado, ele não tirava o pecado, sim ou não? Cobria. Mas aí aparece Jesus na cena para ser batizado. E o que João Batista, quando vê ele vindo, diz? João 1:29. João o Batista vê Jesus vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que abafa o pecado, que cobre o pecado, que tira o pecado do mundo. A Bíblia não permite, igreja, eu e você sermos ao mesmo tempo condenados e justificados. A Bíblia não permite isso. Ou a gente é uma coisa, ou a gente é outra. Se você vive um cristianismo como uma pessoa condenada, você não entendeu justificação pela fé. A Bíblia não permite. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão justificados em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus resolveu o pecado. Jesus resolveu o pecado. E aqui, para deixar bem claro para nós, não tem problema você confessar os seus erros diante de Deus, não tem problema. Mas não é a oração de confissão que vai perdoar você, eu já disse isso, é o advogado que perdoa você. De todo o pecado, não só dos que você comete. Lá em 1 João capítulo 2, verso 12, o mesmo evangelista diz, nos afirma que os nossos pecados estão perdoados, ou são perdoados, não por causa da nossa confissão, mas por causa do nome de Jesus. Eu quero ler para você, vamos ler juntos esse 1 João 2, 12. Lá pertinho de Apocalipse. João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Não é por causa da nossa oração, mas é por causa de quem? Do nome de Jesus. O que Jesus fez, resolveu o pecado da nossa vida. Mas a gente continua pecando, pastor? Continua. Só que não é para a gente ficar pecando, não. A ideia é que a gente não peque. A ideia é que a gente viva em santidade. Pastor, mas e se eu pecar? Tranquilo, tem perdão para você. E vai ter até o fim. Até o fim vai ter perdão para você. Porque através de Jesus, meu irmão, minha irmã, através do nome de Jesus, de quem Jesus é, nós temos um perdão ilimitado. Nós somos limitados, mas Jesus é ilimitado. Então, para a gente concluir, por que o perdão de Jesus é pleno e suficiente? Por que o perdão de Jesus é pleno e suficiente? Pastor, você está dizendo que o perdão de Jesus é de uma vez por todas, ele é suficiente, ele é pleno, ele é infinito. Estou. Por que é? E eu vou te dar aqui alguns motivos para nós finalizarmos. Primeiro, porque Jesus é o único cordeiro e suficiente cordeiro que tira o pecado do mundo. João 29. Segundo, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Terceiro, porque a cruz de Cristo, a cruz de Jesus Cristo, ela foi participativa e foi substitutiva.
Ou seja, ele se tornou pecado no meu e no seu lugar. Ele se tornou a própria maldição no meu e no seu lugar. E substituiu a gente, porque aquela cruz era para mim e para você. Era para ser nossa aquela cruz. E ele nos fez participar agora daquilo que é dele. Ele é justiça, ele é justo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ele se fez pecado no meu e no seu lugar, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, justos para Deus. Então Isaías verbalizou: não há um justo sequer na terra, na antiga aliança. Jesus então se levantou e disse: agora eu te justifico e te faço a minha justiça nessa terra. Pastor, mas não há nenhum justo sequer. Peraí, mas Jesus veio e mudou isso. 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Tomou o que era nosso, para transformar a gente naquilo que ele é. Então hoje eu posso confessar meus pecados a Deus, mas eu também confesso a minha esperança em Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Eu confesso que sou justo, confesso também que sou justificado em Cristo, que sou santificado em Cristo. O perdão de Jesus é pleno e suficiente, porque na antiga aliança, no antigo pacto, os nossos pecados faziam separação entre nós e nosso Deus. Lá na antiga aliança. E também Deus encobriu o rosto de nós, Isaías disse, para que ele não ouvisse, porque o nosso pecado nos afastava de Deus. Mas a nova aliança, meu irmão, minha irmã, Deus não só usa como misericórdia para as nossas iniquidades, como ele também, presta atenção que a Bíblia diz, Hebreus 8:12, a Bíblia diz que Deus não só nos perdoou plenamente, como ele também não faz questão de lembrar do nosso pecado, igreja. Quem lembra do pecado é a gente. Hebreus 8:12 vai dizer que Deus não faz questão de lembrar dos nossos pecados, porque nós estamos em Cristo. Quem lembra dos nossos pecados são a gente. O pecado incomoda a gente, não Deus, porque ele resolveu isso em Cristo, e aquele que está em Cristo está perdoado. E por último, por que o perdão de Deus? Por que o perdão de Deus é pleno e suficiente para nós? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, verso 14. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Jesus não venceu só a morte, Jesus não só nos deu a salvação, como ele também venceu o pecado na minha e na sua vida. Agora cabe a gente, eu e você, na força de Jesus, não na nossa, vencer também o pecado que nos assedia. O perdão pleno de Jesus nos deu conversão, amém, igreja? Amém? Ele tirou a gente da escravidão, da condenação do pecado. O perdão de Deus está nos dando santificação, amém, igreja? Amém? E o perdão de Deus também está nos dando glorificação. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: o pecado não diminui o poder do sacrifício de Jesus. O pecado diminui você. O pecado diminui o pecador. O pecado não diminui o poder de Deus, não diminui o sacrifício de Jesus. O pecado diminui você. O pecado te diminui tanto que ele pode te tornar indigno do perdão pleno que esse sacrifício dá. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes, inúmeras vezes, eu me acheguei diante de Deus, me sentindo um nada, me sentindo um trapo de imundície por causa do meu pecado, porque o meu pecado me diminuía. Me sentindo condenado, indigno até de ter Deus como meu Pai, indigno até de ter Jesus como meu Salvador. Porque a gente não merece nada mesmo. Mas pela graça Ele nos amou. E não só nos amou, como também nos perdoou. Quantas pessoas estão com dificuldade de se relacionar com Deus por causa do seu pecado? Porque não se sentem perdoadas. Quantas pessoas estão com dificuldade de ver Deus como Pai, porque se sentem culpadas por causa do pecado, condenadas, malditas? Não conseguem viver um cristianismo de santificação, de santidade diante do Senhor. Porque o pecado está como um peso sobre a tua vida, sobre a sua vida.
Mas Jesus tirou esse peso de nós, irmãos. Levou sobre ele. Levou todo o pecado, toda a culpa, toda a dor, toda a maldição. E colocou sobre nós a sua salvação, a sua graça, a sua justificação, a sua santificação. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente fala muito de John Wesley e do avivamento que aconteceu no século XVIII na Inglaterra. Um avivamento que mudou um país, não foi nem uma cidade, foi um país. Mas sabe o que mudou a vida de John Wesley? Foi ele entender que ele não era um pecador culpado, condenado e miserável. Foi ele entender que Jesus havia perdoado ele. De uma vez por todas. E ele começou a pregar isso para todo mundo, em todos os lugares. A perdão de Jesus para a sua vida. E esse perdão vai fazer, essa graça vai fazer você viver diferente. Quem muito ama, muito se perdoa. A quem muito perdoado, muito é amado. Terça-feira, eu disse aqui na reunião de oração. Eu quero dizer aqui também, domingo. O que você faz para descrever e sentir o amor de Deus na sua vida? Não precisa me responder, não. O que você faz para sentir e viver, desfrutar do amor de Deus todos os dias da sua vida? Porque aquele que se sente amado por Ele, com certeza vai se sentir perdoado por Ele. É muito fácil nós demonstrarmos o nosso amor para Deus, fazendo coisas na igreja, fazendo coisas para obra de Deus. É muito fácil. E a gente demonstra o nosso amor por Ele, amém? Isso não é pecado. Estou falando que isso é fácil de fazer. Pregar, tocar, cantar. Tem gente que tem vergonha, tem gente que é tímido, mas não é algo difícil de se fazer. E quem ama a Deus mesmo quer mostrar para Deus que ama. Não é assim? Mas a gente tem um pouco de dificuldade, não todo mundo, mas eu me incluía nisso, de sentir o amor de Deus pela minha vida. E é esse amor que nos ama, porque esse amor nos amou primeiro. E é esse amor que nos perdoa. Tem pessoas que não receberam a cura na sua vida ainda, porque se sentem pecadoras, indignas de receber a cura de Deus. Tem pessoas que não receberam um milagre ainda na sua vida, porque se sentem pecadoras, indignas de receber um milagre de Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos disso. Os amigos desceram um paralítico do telhado. A primeira coisa que Jesus fez não foi curá-lo. Jesus falou o que diante de todo mundo? Os seus pecados estão perdoados. Porque com certeza aquele paralítico se sentia indigno, maldito por ser paralítico. Às vezes o milagre não chegou na sua vida, a cura não chegou na sua vida, porque você se sente um pecador indigno. Mas saiba essa noite, lembre essa noite, porque você já sabe disso. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra de tirar pecados e perdoar pecados. Coloque-se em pé essa noite.